Boa noite, nossos companheiros e amigos estudiosos do Espiritismo. Voltamos mais uma vez, com prazer, hoje que é dia 11 de janeiro de 2021, com o programa, como sempre, Espírita, encontro com o Espiritismo, com todo prazer, com toda satisfação. E hoje gostaríamos de conversar um assunto um pouco diferente, mas que se trata também de doutrina espírita, que se pergunta: os espíritos têm fome? Muita gente pergunta e gostaria de saber se os espíritos têm fome. Ora, os espíritos são criaturas humanas, só que eles estão fora do corpo. Aqui no corpo eles são cativos da matéria, e a matéria que tem fome, necessita de comer para a sobrevivência. Mas os espíritos desencarnados, que são muito ainda apegados às coisas materiais, ao mundo material, se eles desencarnam com fome, numa crise de fome, eles podem continuar do outro lado da vida sentindo a mesma necessidade, só que eles não vão se alimentar. É uma necessidade imaginária, fictícia, mas que está na imaginação deles. Mas eles não se satisfazem, porque a satisfação ela é plena aqui na matéria, tem a necessidade física, aí a gente se alimenta, mas o espírito também sente fome, sobretudo quando eles desencarnam numa crise de fome, numa privação de fome, aí eles continuam do outro lado da vida. Mesmo porque não devemos perder de vista que o espírito desencarnado tem um corpo espiritual, que é o perispírito, é o corpo etéreo, o corpo etérico, que é feito também de matéria. Não só existe a matéria densa, a matéria aglutinada, que é o corpo material que a Terra vai consumir, mas também o espírito tem um corpo espiritual, o corpo etérico ou o corpo etéreo, de que fala as Escrituras Sagradas, através de Paulo apóstolo. Repetindo o que dizemos algumas vezes em outros programas, Paulo apóstolo, em sua epístola, ele diz que o homem tem um corpo material e um corpo espiritual. Tem o corpo terrestre e o corpo celeste. Ora, o corpo terrestre, nós sabemos que ele é constituído de células, não é? E o corpo etéreo, o corpo espiritual, é também formado de matéria, mas é uma matéria do próprio mundo espiritual, uma matéria etérea. Logo, esse espírito, o que o atinge aqui na Terra, continua o atingindo no mundo espiritual, quer dizer, nesse corpo espiritual. Se o indivíduo aqui na Terra, apenas para uma explicação leve, se o indivíduo aqui na Terra se suicida, bota uma corda no pescoço, atira no ouvido, toma uma dose de veneno, ele prejudica o corpo material que foi para o cemitério, mas também prejudicou o corpo espiritual, que é também de matéria fluídica, como nós acabamos de explicar, atinge também esse corpo espiritual. Logo, o espírito continua doente no mundo espiritual. E na próxima encarnação, ele voltará doente, porque ele atingiu o corpo espiritual, o perispírito. E é preciso, então, que depois da morte, ele seja levado pelos guias espirituais dele para um hospital do mundo espiritual, que tem assim, o mundo espiritual é um reflexo do mundo material. Tem casa de saúde, casas de repouso, tem hospitais para tratamento desse corpo espiritual. Como aqui na Terra tem os hospitais
para tratamento e cura do corpo material. Mas esse suicídio, essa tragédia que o indivíduo atirou na cabeça, atinge o corpo espiritual, aí vai para tratamento no mundo espiritual. E ele volta em outra encarnação doente, como uma consequência do crime que ele praticou contra o próprio corpo dele. Isso é o que nos ensina o Espiritismo. E de maneira que dentro do tema ainda aqui, os espíritos têm fome. Tem sim, mas é uma fome imaginária, não é uma fome real, como essa daqui da Terra. Mas eles tomam como uma necessidade que eles não conseguem satisfazer essa necessidade. E é para eles uma angústia terrível não poder satisfazer uma necessidade, mesmo imaginária. É terrível para os espíritos. E de maneira que nós consultamos aqui a Revista Espírita de Allan Kardec, em sua edição do mês de junho de 1868, e vemos Allan Kardec comentar sobre um sacerdote da Igreja Católica que era lá da França, e esse sacerdote que chamavam o cura, ou sacerdote Bisset, que era um homem da Igreja Católica, que era muito caridoso, matou a fome de muita gente daquela época, e principalmente naquela época da cólera, que foi uma segunda coronavírus daquela época, e que teve uma repercussão e deixou mais vítimas do que a coronavírus de hoje, naquela época. Inclusive esse sacerdote da Igreja Católica, que era muito caridoso, ele morreu de cólera, também morreu de fome, em consequência da tragédia. E de modo que ele desencarnou, mas era querido por toda a comunidade naquela época. Todo mundo gostava dele. E ele desencarna em abril, no dia 14 de abril de 1868. E 30 dias depois, Allan Kardec, através de médiuns, evocou o espírito do sacerdote para dar uma comunicação, para dizer como estava no mundo espiritual e trazer informações, não é, da humanidade desencarnada, que ele agora era um sacerdote desencarnado, era um cidadão do mundo espiritual. E Allan Kardec o evocou através dos médiuns para que ele trouxesse informações da entrada dele no mundo espiritual apenas em 30 dias que ele tinha morrido. E como ele estava no mundo espiritual. E ele, na comunicação, ele diz o seguinte, que está aqui na Revista Espírita, que todos devem consultar. Ele diz: estou feliz, Senhor, pelo benevolente apelo que houveste por bem me dirigir. Foi o convite, né, a evocação que Allan Kardec fez através dos médiuns. E ele diz, não é? E ao qual considero uma honra e um prazer responder. Isso foi na Sociedade Espírita de Paris, que Allan Kardec fazia sessões mediúnicas 2 ou 3 vezes na semana. E ele diz, o sacerdote morto: se não vim diretamente ao vosso meio, é que a perturbação da separação e o espetáculo novo com que fui ferido não me permitiram, quer dizer, uma nova vida no mundo espiritual. Ele diz, e depois não sabia a quem ouvir. Encontrei muitos amigos aqui no mundo espiritual, encontrei muitos, cujo simpático acolhimento me ajudou poderosamente a me reconhecer. Ele está dizendo que recebeu muita ajuda dos espíritos, muitos conhecidos dele no mundo espiritual, conhecidos antigos, que o ajudaram a reconhecer que estava já no mundo espiritual. Mas também tive, sob as minhas vistas, sob os meus olhos espirituais, o atroz espetáculo, quer dizer, o cruel espetáculo. Olha o que ele viu no mundo espiritual.
Estamos afastando aqui algumas propagandas que são muito incômodas. Amigos cujo simpático acolhimento me ajudou poderosamente a me reconhecer aqui no mundo espiritual, mas também tive sob as vistas o atroz espetáculo da fome entre os espíritos. Encontrei aqui, em cima, muitos desses infelizes mortos nas torturas da fome, ainda procurando em vão satisfazer a uma necessidade imaginária, lutando uns contra os outros, como faziam aí na terra, para arrancar um pedaço de pão, um pedaço de comida. Estamos afastando aqui as propagandas. Um pedaço de comida que se escondia em suas mãos, dilacerando-se mutuamente, conflitando, brigando entre eles, e se posso dizer, se entredevorando. Uma cena horrível, senhor Allan Kardec, uma cena pavorosa, ultrapassando tudo quanto a imaginação nossa, a imaginação humana, pode conceber de mais desolador. É o que vi aqui no mundo espiritual quando cheguei. Muitos desses infelizes me reconheceram. E seu primeiro grito foi: pão, pão e pão, ainda pedindo a mim. Porque a mesma coisa eles faziam, me pediam quando eu estava na matéria, e eles também. E o Espírito continua: era em vão que eu tentava lhes fazer compreender a sua situação, era em vão. Eu dizia a eles que eles já desencarnaram, que eram mortos, não estavam mais na matéria, mas era em vão, eles se acreditavam vivos e ainda com fome. Eram surdos às minhas consolações. Que coisa terrível é a morte em semelhantes condições. E como aquele espetáculo é mesmo suscetível de fazer refletir sobre o nada de certos pensamentos humanos. Assim, enquanto na Terra se pensa que aqueles que morreram, que partiram, ao menos estão livres da tortura cruel que sofriam aí na Terra, percebe-se do outro lado, percebe-se aqui que não é nada disso. E que o quadro não é menos sombrio, embora os autores tenham mudado de aparência. Então, nossos amigos e irmãos, estamos chegando ao final do nosso programa, que tem um tempo, e nós continuaremos na nova edição de Encontro com o Espiritismo, sobre os espíritos têm fome. Continuaremos no novo programa, se Deus assim o permitir, e muita paz para todos.